Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal do Laboratório de Ecologia e Evolução de Plantas da Universidade Federal de Viçosa. Eu sou Miguel e hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui a professora doutora Rosana Tidon, que é da Universidade de Brasília. E eu vou pedir, Rosana, para que você se apresente melhor para o pessoal, para quem não te conhece, mesmo para quem te conhece, às vezes saber um pouquinho mais qual a sua formação e como você se motivou a entrar na área de biologia evolutiva, ecologia. Pode falar. Tá ótimo, obrigada. Começo então agradecendo a oportunidade de poder conversar com vocês por esse canal. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Rosana Tidon, bióloga. Sempre fui uma pessoa muito curiosa desde pequena, então lia muito, me interessava muito pela natureza. No meu ensino médio, que foi numa escola pública em São Paulo, tive professores excelentes, especialmente a de biologia, que me motivou a escolher a carreira que eu segui. Então, eu fui para Ribeirão Preto, na USP, cursar ciências biológicas. Lá eu confirmei que eu gostava de evolução, de genética, de ecologia. Então, me formei bióloga. Queria trabalhar com dinossauros, porque eu gosto de estudar a história da vida, mas não tive oportunidade de dinossauros, mas tive de drosófilas, aquelas moscas pequenininhas. E foi uma sorte muito grande, porque elas são excelentes modelos biológicos que propiciaram que eu seguisse na carreira, estudando um pouquinho de genética, de evolução, de ecologia, mas sempre voltada à história da vida e conservação da biodiversidade. Hoje eu sou Nossa, professora da Universidade de Brasília e assumo a cadeira de Biologia Evolutiva. nossa, muito legal. É engraçado, eu ouço muita gente falando mesmo de, comecei com dinossauros e tal, mas assim, é uma porta de entrada, né, para curiosidade, para despertar o interesse. E como você falou também, professores às vezes marcam muito a gente e nos incentivam muito. Você hoje em dia é professora e atua em algum programa de pós-graduação? Eu sou professora do Departamento de Genética do Instituto de Biologia e ocupo a cadeira de Biologia Evolutiva. Então, eu ministro disciplinas, né, de Biologia Evolutiva junto com outros professores para formandos, para calouros, desde 96. E atualmente eu participo, atualmente assim, tem uns 20 anos já, participo do programa de programa de pós-graduação em ecologia, o qual eu inclusive coordenei nos últimos 2 anos. Eu saí da coordenação agora final de julho. Então, sua principal linha de pesquisa é na parte de ecologia evolutiva e, como você já citou, as drosófilas, né, as mosquinhas, mosca da fruta, são o seu principal objeto de estudo. Porém, dentro da ecologia e genética e evolução, correto? Você pode explicar um pouco melhor? Posso. Interessante, né, Miguel? Porque tem pessoas que, muitos cientistas, são profundos conhecedores de algum assunto, né, ou de alguma área mais particular. A minha trajetória foi um pouco diferente, porque eu fiz o mestrado em entomologia, estudo dos insetos. O doutorado eu fiz em genética, tanto que eu sou vinculada a um departamento de genética, e como eu disse, a maior parte da minha carreira de pesquisadora foi junto com o programa de pós-graduação em ecologia. E além disso, hoje mesmo eu estou finalizando um trabalho que eu estou escrevendo com colegas da filosofia, vai ser meu segundo trabalho numa revista de filosofia, e trabalho muito com o pessoal da matemática aqui no UNB também. Então, eu não tenho uma profundidade absurda em nenhuma dessas áreas, né? Eu sempre estou integrada à equipe, eu me sinto mais uma bióloga evolutiva, né? E com relação aos organismos, as drosófilas são fascinantes, porque, assim, eu não sei se todo mundo que está nos assistindo conhece, são aquelas mosquinhas pequenininhas que muitas vezes frequentam as fruteiras das nossas casas, e não há mal nenhum nisso, porque elas não transmitem doenças, não tem nada de errado com elas só gostam das frutas maduras, né?
e elas são excelentes modelos em pesquisa, tanto para genética, elas têm uma memória fantástica, elas aprendem, então as pessoas estudam desde Alzheimer, alcoolismo, até conservação da biodiversidade, usando drosófilas. Então, durante muitos anos, eu fiquei focada só nesses organismos, nessas mosquinhas. Porém, com a experiência adquirida, né, nos últimos 5 anos ou 10, eu achei que eu deveria voar um pouco mais alto e aplicar o conhecimento obtido com a formação de drosófilas em outros organismos, principalmente espécies invasoras, que é uma das minhas linhas de pesquisa. Então, hoje eu estudo o mosquito da dengue, né, o Aedes aegypti, estudo o caramujo africano, outros grupos de moscas também, com interesse forense. Então, começar com um organismo modelo tão consagrado me abriu muitas portas. Foi um bom destino para quem não pôde trabalhar com os dinossauros. Se eu pudesse voltar atrás, eu escolheria as moscas hoje. Nossa, não, muito bacana, porque às vezes tem muito preconceito, muita questão. As pessoas sempre perguntam, mas para que você está estudando isso, né, mosquinhas? Então, até emendando com isso, assim, queria saber de você, o que você acha, assim, na sua opinião, quais são as principais contribuições da sua pesquisa como um todo, assim, para a sociedade? Como que o seu trabalho ajuda no bem-estar humano? Ótimo. Então, na primeira parte, na primeira metade, eu diria, da minha carreira profissional, né, eu foquei mais o estudo de padrões de distribuição de espécies no espaço, no tempo, até porque eu saí de São Paulo, do estado de São Paulo, e fui contratada em Brasília. E gostei muito de Brasília, do Cerrado, então quando eu cheguei aqui, eu sabia que eu ia querer ficar, e o organismo que eu estudo era pouquíssimo conhecido aqui, então eu fiquei muitos anos monitorando ambientes naturais, fazendo coletas, etc., né? Chegou um momento no qual eu já tinha uma ideia mais precisa de como que se comportam as populações e comunidades aqui, então eu percebi que era o momento em que eu poderia tentar usar esse conhecimento para ações mais aplicadas, por exemplo, contribuições para controle de espécies invasoras, ou se não, uma outra linha de pesquisa também que eu desenvolvi foi a bioindicação, ou seja, tem algumas espécies de drosófilas que só ocorrem em ambientes absurdamente bem preservados, que não têm um sinal de distúrbio, né? Então, identificar quem são essas espécies foi um trabalho longo, mas agora que a gente já conhece, a gente pode fazer uma primeira avaliação do estado de um ambiente pelas moscas. Eu vou lá, faço uma coleta, levo para o laboratório, e pela composição da comunidade, dá para dizer qual que é o estado de preservação daquele local. Então, essa é a bioindicação. Então, eu diria que as principais contribuições do meu trabalho foram desenvolver pesquisas com bioindicação, que hoje podem ser aplicadas, inclusive o Instituto Chico Mendes, né, usa esses drosofilídeos como um dos organismos que apontam para o estado de conservação de algumas unidades de conservação. O outro, invasões biológicas. Então, por exemplo, o caramujo gigante africano, entre outros impactos, ele pode causar doenças, né, em humanos, meningite e tal, se ele tiver infestado por um determinado tipo de nematóide. E a gente está coletando os caramujos aqui em Brasília e analisando para ver se eles estão infestados ou não, também estudando as populações desses caramujos para subsidiar os tomadores de decisão com relação ao controle, elaboração de planos de manejo, né, essas coisas. Agora, uma contribuição que eu acho que eu e vários colegas fazemos, que é muito importante, é a parte de ensino. Eu adoro ensinar, eu acho que eu
não seria uma pessoa realizada se eu fosse só cientista. Eu gosto de ser professora também. E nas minhas aulas de evolução, a gente trabalha, por exemplo, extinção em massa. E a gente está vivenciando agora, né, um evento de extinção em massa, o sexto, e tem muita gente que acha que, não, tudo bem, vamos destruir tudo porque a vida se regenera. Ok, pode ser até que se regenere, né, mas isso demora milhões de anos, né, a gente nem sabe se vai estar aqui para assistir a vida se regenerar, caso isso aconteça, porque essa extinção globalizada vai ser totalmente diferente das 5 outras grandes que antecederam, né, a atual. Então, esse trabalho com os alunos, né, a minha atuação como professora é algo que me gratifica muito e eu considero que talvez seja uma das principais contribuições pelo impacto mais direto que ela dá na sociedade como um todo, né? Já que os alunos replicam e refletem e disseminam o que eles capturam na universidade. Nossa, realmente muito interessante, muito bom ouvir isso, porque a gente já está cansado de saber que os professores são importantes para a sociedade, mas às vezes os próprios professores não conseguem reconhecer o espectro, né, o tamanho que é o impacto das suas ações, do ensino. E outra coisa que você citou dentro das espécies invasoras, você trabalha também ou fez trabalhos com mosquito da dengue, os Aedes aegypti. Estou fazendo agora, é uma tese de doutorado que eu oriento, então é um trabalho que está em andamento. Mosquito da dengue, a Aedes aegypti, caramujo gigante africano, a catina fúlica e drosofilídeos. Eu nunca vou deixar os drosofilídeos. Ah, sim. Isso que você falou de divulgação, tal, tem uma situação que a gente vivenciou aqui em Brasília que eu acho muito interessante, porque várias universidades estão investindo mais em extensão, né, em projetos de extensão. Então, numa dessas oportunidades, foi feita uma espécie de feira de ciências aqui em Brasília, perto da rodoviária, e aí, então, a população, né, da sociedade que frequentou essa feira foi muito diversificada, vários trabalhadores que estavam indo e voltando, e aí teve um deles, era um senhor que era um engraxate. Ele parou no stand ao lado do nosso, onde um aluno da biotecnologia mostrava DNA, um frasquinho desse tamanho com DNA. Se você visse como que os olhos daquele senhor, daquele engraxate, com a caixinha de engraxate dele pendurada aqui atrás, brilhavam de ver o estudante explicar o que era aquilo e como que funciona, assim, foi muito emocionante. Vai ser uma cena que vai me marcar para sempre, eu acho. Nossa, Aí muito a gente bacana. tem que fazer mais isso. Assim que passar a pandemia, eu acho que são coisas que com certeza são atividades que a gente tem que retomar. Dentre os ecossistemas, assim, no Brasil, ou mesmo na América Latina, assim, ou em outras regiões do mundo, tem algum ecossistema em especial que você acha que precisa de mais atenção, que esteja negligenciado em termos de estudos? Ah, tem muitos, né? Mas o que me chama mais atenção por ser negligenciado atualmente é o cerrado, né? Eu estou perto de uma janela, estou olhando para ele aqui, porque, como eu comentei, eu fui criada em São Paulo, estudei em São Paulo, então meu mestrado foi feito na Mata Atlântica, linda, maravilhosa, ameaçada também, mas carismática, né? Mata Atlântica, Amazônia, com muita visibilidade. O Cerrado não, o Cerrado, para muita gente, é um ambiente seco, com árvores retorcidas, e que não serve para muita coisa, além de ser devastado e usado para
agricultura, pecuária, e depois que eu conheci melhor, eu acho que até eu mesma, por um pouco de ignorância, tinha essa impressão, mas depois que eu conheci o Cerrado, ele é um hotspot de biodiversidade, né? Um dos 30 e poucos do mundo, quer dizer, é um dos pontos do mundo que tem mais biodiversidade endêmica e que sofre mais ameaça. E quando você anda nele, ele é cheio de surpresa, porque está tudo seco, de repente você vê uma flor assim linda, maravilhosa, que parece que está superando todos os desafios daquele solo seco, daquela, sabe, para florescer. Então, eu diria que é o cerrado. Eu escolheria o cerrado, mas eu tenho ciência que tem muitos outros. Não, com certeza. Por isso que a questão é um pouco pessoal, assim, dependendo da sua perspectiva. Porque, com certeza, nós aqui, eu tenho estudado, por exemplo, os campos de altitude, que tem no Sudeste e tal, e também os campos rupestres, e sabendo muito bem que tem um viés grande da conservação e, às vezes, de restauração para os ambientes florestais, né? Os ambientes abertos, assim como boa parte do Cerrado, que são ambientes abertos, são, de certa forma, negligenciados. E, por exemplo, quando se fala em restauração, muita gente fala simplesmente em reflorestamento, né? Reflorestamento, mas o Cerrado, então, você acha que precisa de uma maior atenção na conservação, talvez maior criação de unidades de conservação, maior investimento em pesquisa. O que você acha? Tudo isso junto e mais um pouco. Eu acho que além de mais unidades de conservação, mais cuidado também com as unidades de conservação que existem, né? Porque elas são negligenciadas. A gente sabe que o IBAMA passa por dificuldades que eu não sei se na história dele eles já passaram por dificuldades dessa ordem de grandeza, como as que a gente vê hoje. Então, diria que tudo isso, Miguel. Então, Rosana, professora Rosana, para a gente ir concluindo a nossa conversa aqui, você teria alguma recomendação de conteúdo ou mesmo de algum trabalho, alguma forma de divulgação que você recomende, divulgação científica, ou mesmo alguma recomendação pessoal, ou orientação para principalmente os estudantes e novos pesquisadores da área? Tenho. Fique à vontade. A primeira delas é: não desistam. Eu tenho conversado com os jovens estudantes, né? Porque nós retomamos as aulas na semana passada e eu já dei aula para 4 turmas, conversei de um por um, então foram mais de 150 alunos. E a maioria sente bastante ansiedade, bastante angústia. Eu acho que isso é um reflexo que, que, uh, que serve para toda a geração deles, não só os que eu conversei. A mensagem que eu gostaria de deixar, principalmente para os jovens estudantes, é que para que eles não desistam das suas metas, não desistam dos seus sonhos. Eu sei que a vida não está fácil para ninguém, principalmente agora em época de pandemia. Então, muita gente de todas as idades, mas talvez isso é mais forte nos mais jovens. Muita gente sente ansiedade, um pouco de angústia. Então, gente, acreditem, isso vai passar. Eu me lembro quando eu fazia pós-graduação, que a gente teve o governo Collor, né, que bloqueou saídas de pessoas que iam estudar fora, de pessoas que tinham juntado todas as suas economias e, de repente, elas desapareceram, a CAPES praticamente fechou e depois abriu de novo, e isso passou e o mundo voltou ao normal, a gente recuperou tudo e isso com certeza vai acontecer. Se possível, tentem usar o tempo de vocês, claro, respeitando o seu corpo, se está achando que precisa descansar, não fazer nada, não faça e não se culpa, mas se você conseguir assistir
vídeos. Então, assim, tem vários blogs fantásticos na internet de ciência. Eu gosto de ciência, né? Eu não vou recomendar, mas é bem fácil achar, tem uns bem grandes, muito bons. Agora, leiam livros. Eu percebo que essa geração que está agora com 20 e poucos anos, lê pouco. Então, peguem livros, tem tantos livros, inclusive abertos, que você baixa, leia no tablet, no computador, no celular, assim, se você puder em papel, né, eu acho melhor ainda, mas leiam e tentem continuar o trabalho que a gente está fazendo. A gente precisa de vocês para que várias gerações possam apreciar esse mundo que a gente tem hoje, né? É isso. Nossa, muito obrigado, Rosana, pela mensagem. Acho que assim é o que muita gente está precisando, assim, de ver que vai passar, né? Que é apenas um momento e que já passamos por tempos muito difíceis também no Brasil e esse é mais um tempo só. E com certeza é muito importante ouvir de pessoas mais experientes, assim, para mostrar que temos desafios, mas o importante é não desistir, né? Eu gostaria de agradecer imensamente, em nome do LIP, aqui do Laboratório de Ecologia e Evolução de Plantas. Eu gostaria de agradecer imensamente e torcer para que tempos melhores venham logo e que esse tempo passe e nós possamos voltar a reunir pessoas e os colegas e a debater ciência, né, do jeito que nós gostamos e mostrar para a sociedade a importância que é de se acreditar na ciência, de produzir ciência, de se investir em ciência. E no mais é isso. Agradeço muito, Rosana. Eu que agradeço pela oportunidade, parabenizo a equipe pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo. Eu comentei sobre a importância de projetos de extensão, né, de a gente ir às ruas, de ir para a rodoviária, mas vocês acharam uma excelente solução até para uma época que a gente não pode fazer isso, né? A gente não pode sair agora, mas vocês estão, de uma certa forma, divulgando, né? Exatamente. É um prazer enorme para a gente poder estar conversando aqui, mesmo à distância, né? Muito obrigado, Eu Rosana. que agradeço. Até mais. Foi um prazer enorme. Foi um prazer.